na minha forma de enxergar, a característica mais importante do residente, que eu vou olhar e vou dizer, poxa, vou confiar nesse cara, é se preocupar legitimamente com a outra pessoa que está cuidando. Não existe gênio indomável na medicina, né? Não é uma disputa de inteligência. Não adianta nada você ser brilhante se você não consegue trabalhar com ninguém, né? Se você não consegue discutir um caso com o especialista sem trocar alguma farpa, se você não tem a humildade para ouvir um preceptor e corrigir, né? Tudo isso é essencial. Qual é a mensagem que eu queria deixar para o residente, para o médico que está vendo isso? Se assuma, saia do armário, saiba o que você quer fazer. Fala pessoal, bem-vindos ao podcast da melhor especialidade, que é a Clínica Médica. Eu sou Isabela, sou residente de clínica, mentora aqui do PDR. Eu sou João Neto, eu sou R2 de Clínica Médica, também do IMIP, e também sou mentor do Papo de Residência. E minha gente, hoje eu tô aqui numa responsabilidade enorme. Estamos entrevistando nada mais, nada menos do que Dr. Flávio, nosso chefe da residência. O João Neto está aqui, nervoso. E Dr. Marcos Gilander, que é uma grande inspiração na Clínica Médica. Inclusive, foi um dos motivos de eu ter feito a residência de clínica, que eu fui doutoranda dele no português. E aí, apresentando brevemente, né? Dr. Marcos, ele é médico pela UPE, meu irmão de faculdade, é especialista em clínica médica pela AMB e SBCM, preceptor da residência do português, mestre e doutorando pela Fiocruz, fellow do American College of Physicians e diretor da Sociedade Pernambucana de Clínica Médica. E Dr. Flávio fez a residência em clínica médica no IMIP, especialista em clínica médica, especialista em educação na saúde, coordenador da clínica médica do IMIP e preceptor das residências de clínica médica no IMIP e no Esperança. Quase que não tem mais voz depois de tanto currículo. Mas agora eu vou passar a palavra para eles se apresentarem. Se apresente, Dr. Flávio. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com o Papo, né? Ano passado eu tive a oportunidade de dar uma pequena aula no fim do ano, a aula da felicidade. E estar aqui com vocês, que a gente já convive no dia a dia. Gosto muito de vocês, falando sobre clínica médica, com um irmão aqui, que a medicina me trouxe, né? Eu acho que dos muitos títulos que tem aí, eu só leria um. É clínico e professor. É isso que eu sou. E Marcos Gilander, também agradecer aqui ao convite de vocês por estar aqui falando sobre essa especialidade que a gente vem construindo, né, há alguns anos via Sociedade Pernambucana de Clínica Médica, que poucas pessoas conhecem o que é o clínico, o que ele faz, onde ele vive, onde ele mora, qual a função afinal. Como ele ganha dinheiro. Como ele ganha dinheiro, como ele sobrevive, como sustenta a família. São muitas possibilidades, né, na verdade. E aí acho que o trabalho da gente aqui é tentar esclarecer um pouco sobre isso, e aí tá entre amigos, entre residentes, acho que é sempre o melhor espaço para se fazer isso. Então, obrigado pelo convite. E a gente está em casa, né? Porque vocês dois se conhecem há muito tempo, né, doutor Flávio? A gente se conhece desde, na verdade, da graduação, né? Marquinhos organizou um Orem aqui em Recife, né? Foi a primeira vez que a gente se conheceu, mas a gente começou dando plantão junto, como recém-formado no Miguel. A gente se cruzou de novo, trabalhando novamente junto no português. Fomos preceptores juntos no português por muito tempo. Reabrimos a sociedade com outros colegas, né? Foi um projeto que a gente participou integralmente. Ele foi presidente e eu fui vice, depois eu fui presidente, agora a gente é diretor com o Guguinha, mas eu acredito que 90% dos projetos que a gente fez em clínica médica foi junto, né, Marquinho? Sem dúvida nenhuma. E ele esqueceu de dizer, dá pra ver que ele é bem mais velho do que eu, e eu fui residente de clínica médica dele. Então, no primeiro ano de preceptoria dele, ele fez a residência primeiro do que eu passei mais alguns anos trabalhando, e aí quando ele terminou a residência, ele já virou preceptor, quando eu me tornei residente, e ele ainda foi meu preceptor nessa jornada aí. Então, posso dizer com muito orgulho que eu fui residente dele, assim como vocês. Contei o inverso, né? Mas, para fins de esclarecimento. Mas, gente, para começar com uma pergunta crucial, a pergunta que vai guiar hoje, doutor Marcos, o que é, afinal, ser um clínico? Qual a diferença de um clínico e um generalista? Eu me formo, já sou clínico? Pois é, ótima pergunta. Essa, na verdade, é a dúvida da sociedade, né? Então, com certeza. Qual é a diferença do generalista para o médico clínico? Eu acho que primeiro passa pela semântica, pelo nome, né? Então, quando a gente diz o médico clínico, ele não dá aquela entonação de especialista,
não é? Eu acho que é por isso que existe essa confusão. Então, o generalista é aquele médico que passou 6 anos na faculdade e aí ele transita pelas grandes áreas da medicina, né? Que é a clínica médica, a ginecologia, saúde mental, a saúde coletiva, medicina preventiva, cirurgia. Então, ele passou por todas aquelas áreas e ele tem um conhecimento que é mais superficial. Permite a ele trabalhar em emergência, trabalhar em unidades de saúde, e eventualmente alguns ainda trabalham em UTI pelo conhecimento que adquiriu. Mas o especialista em clínica médica, ele é um profissional que fez uma residência, portanto uma pós-graduação lato sensu, que pode durar 2 ou 3 anos, a depender da escolha. Aqui no Brasil é dessa forma, fora do país tem outros modelos, mas aqui no Brasil entre 2 e 3 anos de residência. E a gente considera o clínico um especialista não focal. Então, ao invés dele se tornar especialista no sistema nervoso, como neurologista, no trato gastrointestinal, como gastroenterologista, nas glândulas, como endocrinologista, ele é um especialista, uma visão mais aprofundada em diversos órgãos e sistemas, com especialidade em complexidade. E aí, este profissional, o melhor cenário de trabalho dele é dentro do hospital. Então, quando você termina os 2 anos de clínica médica, você já está habilitado a, sobretudo, acompanhar pacientes com múltiplas comorbidades, transitando por várias especialidades, sobretudo no ambiente hospitalar, que é onde esse doente ele é mais complexo, porque tem um maior risco de morrer, piores desfechos. Então, enquanto o generalista é aquele médico que acabou de sair da faculdade e tem um conhecimento superficial, o clínico é aquele que tem um conhecimento profundo, ele é especialista em vários órgãos e sistemas, a gente pode dizer que ele é um especialista em complexidade. Esse é o papel do clínico. E médico clínico e médico internista é a mesma coisa? É sinônimo? São semânticas, né, diferentes. A gente tá nessa luta há algum tempo, né? A medicina interna é, na verdade, a base do clínico formado, né? A medicina hospitalar, que é o que Marquinhos descreveu agora, ela traz os pacientes complexos e a nossa especialidade é isso, é coordenar cuidados. É trazer simplicidade em um plano terapêutico para um doente complexo, multimórbido, que talvez teriam várias especialidades e a gente meio que fazer a liga para aquele doente ter o melhor desfecho dentro do hospital. E, Bela, por questões históricas, o Brasil ainda chama o especialista em clínica médica de clínico e não de internista. Sim. Mas a maior parte dos países do mundo, eles consideram essa formação de 2 a 3 anos, a 60 horas semanais, de médico internista. Então, aqui e a Argentina, acredito que só o Brasil e os argentinos ainda denominam-se clínica médica ou especialista em clínica médica. Todos os outros, Espanha, Portugal, Inglaterra, os países europeus e América, eles chamam de médico internista. Então, de via prática, clínico e internista é a mesma coisa, com a diferença que o internista dá uma cara de especialidade, né? Eu acho que o termo clínica médica acaba trazendo um pouco de confusão para a sociedade leiga, que não é da área de saúde, em não percebê-lo como um especialista. Essa transição de nomenclatura a gente vê com bons olhos, porque é justamente isso, né? Daria o tom da especialidade, né? Sim. Para quem é leigo também entender que não é a mesma coisa. Porque para quem não é da área, eles têm muito essa dificuldade. Eu estava falando antes com o Dr. Marcos que é muito comum a gente, quando está fazendo residência de clínica, as pessoas perguntarem, só clínica? Não, mas e depois? Vai fazer o quê? Vai fazer qual é a próxima, né? Ninguém acha que a clínica, ela por si só, é uma especialidade que vai aí exigir isso de um profissional que fez 2 ou 3 anos de especialidade. E aí, aproveitando para trazer um pouco sobre essa questão que o Dr. Marcos falou, sobre 2 a 3 anos, qual é o nosso diferencial no 3º ano de clínica médica aqui em Pernambuco? A gente percebe que a maioria dos estados ainda não conhecem muito bem qual é o papel do 3º ano na formação da clínica médica. Então, como é que vocês veem hoje isso aí, além disso, já juntando com o mercado de trabalho? Qual é o diferencial do médico que escolheu fazer 1 ano a mais? Olha, João, não é? Isso. Olha, João, a gente tem uma questão histórica também, não é? Então, quando a residência médica surgiu, digamos lá na década de 70, a residência de clínica e de pediatria e de ginecologia, essas especialidades, que são especialidades não focais, né, que tratam várias áreas, eles surgiram com 2 anos, né? Só que havemos de concordar que da década de 70
para 2026, o conhecimento mudou completamente. Ele se multiplicou exponencialmente, né? E a clínica médica ela ainda não se modernizou nesse sentido, né? O que eu quero dizer é que se 2 anos era suficiente para formar um bom especialista em complexidade, talvez hoje não seja mais suficiente. A gente precisa de mais 1 ano ou 2 anos, né? Em Portugal são 5 anos para se formar um especialista em medicina interna. A diferença é que em Portugal são 5 anos, 40 horas semanais. Sim. Aqui, se a gente fizer 3 anos, 60 horas semanais, a gente mais ou menos chega na mesma carga horária, né? Então, a gente precisa de mais tempo para formar um especialista em complexidade. Porque as doenças, a gente aprendeu mais sobre as doenças, o rol de terapias, ela se expandiu. Então, como é que a gente enxerga hoje? Eu acho que 2 anos em clínica médica ou medicina interna é suficiente para lhe dar uma base de raciocínio clínico, de bagagem do doente grave, do doente crítico, do doente complexo, para você seguir para a próxima especialidade, para endócrino, para gastro, para subespecialidades clínicas. Mas se você quer mesmo ser um especialista em complexidade e atender esses doentes graves do hospital, porque quem está no hospital deve ser doente grave, não espera-se que esteja no hospital um paciente com baixa complexidade, esse médico ele precisa ter um conhecimento mais profundo. Esse é o papel do R3. É aprofundar o conhecimento num perfil de doentes que precisa de decisão, não apenas de conhecimento também, mas de bom senso e capacidade de tomar decisão na hora certa para melhorar os desfechos. Então, o R3 em Pernambuco hoje, há muitos anos, já, né? Na verdade, nós formamos um R3 em 2019 no português e agora português e MIP também, mas a residência sempre foi compartilhada entre as duas instituições. O objetivo era a gente aprofundar o conhecimento em medicina interna para aqueles que vão seguir apenas a medicina interna. Sim. E isso é Pernambuco, tá? Se a gente for olhar nos outros estados, vocês vão ver que no Rio Grande do Sul isso já é consolidado há muito tempo. No Ceará isso já é consolidado há muito tempo. E os melhores especialistas em hospital são especialistas em clínica médica que fizeram 3 anos. Em Pernambuco nós temos a particularidade de olhar além da medicina hospitalar, a gente tenta ensinar um pouco de como raciocinar a partir da ciência básica. Sim, é o que a gente faz. E a gente escolheu a disciplina de imunologia por uma questão de formação no hospital, né? Dr. Chicão foi nosso preceptor no hospital português e tinha muito essa pegada de imunologia. Então, a partir do estudo da imunologia básica, a gente ensina a fazer raciocínio clínico de doenças raras e mais complexas. Mas com foco, sobretudo, no doente hospitalar. E assim, sendo mais prático, né? Por exemplo, eu fiz o meu R1, R2. O que é que a gente vai acrescentar em você? Aí, assim, o R3 tem todo esse conceito, essa bagagem que Marcos trouxe, mas sendo bem prático, primeiro, nem sempre você na residência de clínica, você é demandado para ser preceptor. Você coordena uma equipe. Muitas residências, assim, acaba que pelo volume de residentes ou pelo dia mais corrido, você acaba não treinando habilidades de liderança, você acaba não treinando preceptoria. A gente no nosso R3, tanto no IMIP como no português, e tenho certeza que nos outros é muito semelhante também, a gente treina muito preceptoria. Ensinar a educar, né? E isso é um ponto muito forte. E o outro, network. No R3, você vai ser exposto a vários hospitais. A gente tem a capacidade de rodar no SUS e no privado. E isso lhe expõe a várias oportunidades de trabalho, né? Querendo ou não, é muito comum nossos R3 já saírem empregados, já saírem em alguma equipe de evolução, já fazerem parte de alguma preceptoria. Não é vendendo nosso peixe, mas já vendendo, né? Existe uma alta demanda da medicina hospitalar. A gente está vendo um boom, na verdade, não só no mercado público, mas mais ainda no mercado privado. As equipes com médicos internistas, elas são cada vez mais demandadas. Infelizmente, a gente, na verdade, não tem para atender a demanda. Ou seja, essas pessoas, elas, às vezes, a gente até no finalzinho, assim, tenta segurar, mas as oportunidades são tantas que a gente, às vezes, tem que ser mais flexível com algum rodízio, porque, assim, a demanda do mercado está muito alta. Né? O mercado reconhece o papel do clínico. O papel do clínico é no ambulatório, com certeza, mas ele é no hospital, fazendo o cuidado do paciente complexo. O doutor Flávio, e uma questão também que eu já vi algumas pessoas falando, o R3 ele tem esse enfoque maior em preceptoria, e eu já vi pessoas falando, eu vou fazer o R3, mas depois eu quero fazer outra sub. O que é que vocês acham dessa estratégia? De pessoas que pensam em fazer o R3, mas querem fazer outra sub depois, expandir a residência, é válida, não é? Veja, assim, eu não recomendo particularmente, porque eu acho que se você já sabe o que quer,
talvez aquilo ali não vale acrescentar tudo. Mas o que acontece? Às vezes a gente não se sente completo. 2 anos são muito pouco, realmente. A gente já teve nesse perfil também. E assim, o ano adicional, ele realmente lapida conhecimento, né? Você vai ter muito mais tempo para estudar, você vai ser exposto a múltiplas especialidades, você tem a capacidade de escolher rodízios externos até fora do país, no nosso programa, e isso, com certeza, assim, vai fortalecer você como médico. Eu não vejo, assim, como carreira, como isso vai lhe mudar, por exemplo, para mercado de trabalho. Obviamente, não é só isso que a gente quer, né? A gente quer que a pessoa se sinta realizada, mas no sentido de... As pessoas não vão lhe ver um endócrino diferente porque você fez 1 ano a mais de clínica médica, né? Sim. 1 ano a mais de clínica médica faz diferença? Faz toda. Mas a gente tem que entender também qual é a sua perspectiva de futuro, né? Se não for para trabalhar com clínica médica, talvez não faça tanto sentido. Bela, e eu acho também que depende do desejo de cada um. A gente precisa reconhecer que a formação hoje é mais deficiente do que o que era há 10, 15 ou 20 anos atrás. Isso aí, sem dúvida. Então, os estudantes, os médicos recém-formados, eles estão saindo com mais deficiência do que saíam no passado. A gente pode até parar para pensar que talvez 6 anos de faculdade seja pouco, né? Sim. Ou fazer como em Portugal, você faz os 6 anos de faculdade e você é obrigado a seguir para uma residência médica para você não parar a sua formação, não ter um interstício entre a faculdade e a residência. Então, eu acho que a decisão de você fazer uma subespecialidade e, antes disso, fazer um R3, também tem a decisão pessoal da sua necessidade. Se você ainda não está se sentindo completo, estudar, já dizia minha mãe, nunca é demais. Então, se você acha que você ainda precisa, o R3 é uma oportunidade de você fazer isso. E muitas vezes até se encantar e descobrir que, na verdade, você não queria ser endócrino, nem queria ser pneumo, nem queria ser cardio. O que você quer ser mesmo é clínico, é ser internista. Então, é uma oportunidade de você se descobrir também. E antes de começar, eu fiz uma pergunta para o Dr. Marcos, que eu achei genial. Eu vou perguntar de novo, porque eu acho que vai agregar muito pro pessoal. Dr. Marcos, ele é especialista e ele tem um enfoque maior em doenças autoimunes, né? Ele é um clínico com enfoque em doenças autoimunes. E eu perguntei para ele, Dr. Marcos, qual é a diferença? Alguém nos já perguntou para você, por que você não fez, então, a residência de imunologia ou de reumato? Será que já surgiu esse questionamento? Qual é a diferença entre você ser um clínico que tem um campo de atuação mais específico ali ou de você fazer outra residência? E eu adorei a resposta que ele deu. Então, vou tentar replicar a resposta que você gostou. Mas, primeiro, é uma pergunta difícil, porque o que eu faço é uma peculiaridade aqui no Brasil. Mas eu também não inventei a roda. Existem outras pessoas no mundo que fazem isso. Então, eu tive a oportunidade de ficar 2 meses, 8 semanas em um serviço fora do Brasil, em Portugal, na cidade do Porto, numa unidade chamada Unidade de Imunologia Clínica, num hospital público de Portugal, do Sistema Nacional de Saúde, chamado Hospital de Santo Antônio, onde nós tínhamos um serviço de medicina interna feito por internistas que tratavam doenças autoimunes, né? Então, como era a visão deles, né? Então, eu já tinha algum conhecimento em doenças autoimunes, porque na minha formação, o Dr. Chicão fazia muito isso como clínico há 50 anos, então na própria residência eu já aprendi com ele como fazer isso, mas eu senti essa necessidade de validar e ver como as pessoas faziam fora, né? Então, qual é a diferença? Por que eu não sou reumatologista, ou gastroenterologista, ou imunologista? Porque são visões diferentes. A especialidade em medicina interna, ela é uma visão. O que nos diferencia não é a quantidade de conhecimento ou o tipo de conhecimento, é a forma como a gente enxerga o doente. Então, ao invés de eu olhar a pele, a articulação, o coração, o pulmão, o trato digestivo, a gente está vendo como essas coisas elas funcionam em uníssono, em uma única voz, né? E as doenças autoimunes, elas não são paredes, né? Então, se a gente olhar para o corpo, as doenças autoimunes podem acometer virtualmente qualquer órgão ou sistema. Então, a gente pode dizer que as doenças autoimunes são doenças sistêmicas. Se elas são doenças sistêmicas, elas também são da medicina interna. Sim. E aí eu quero lhe dar um exemplo da jornada do doente, que foi uma coisa que eu vi muito no português. Imagine um doente que tem psoríase, artrite psoriásica, doença inflamatória intestinal e uveíte. Então, esse está descrito na literatura, esse doente existe e ele precisa estar na dermatologia, na reumatologia, na oftalmologia e na gastroenterologia. Você já tentou marcar um médico? Como é...
não é? Sim. O Difícil, tempo né? difícil, com a demanda que ele toma de tempo, de trabalho para você marcar uma consulta com o médico, ir ao médico, fazer os exames, Assim. marcar o retorno, retornar. Para um médico Isso. tomar aquela monte de comprimidos que, a depender da doença, você vai tomar, ou injeções e etc. Agora imagine você fazer isso com 4 médicos. Então, se você tem um especialista, como um internista, que vai olhar para psoríase, para artrite psoriásica, para doença inflamatória intestinal, para uveíte, e não só para isso, para obesidade que esse paciente vai ter, pela hipertensão e diabetes que ele pode desenvolver pelo uso do corticoide, pela queda de cabelo, pela impotência sexual, seja pela doença, seja pelo uso de medicamentos. Então, o nosso doente, ele não é um órgão, ele envolve-se tudo isso. Então, um especialista que é capaz de olhar para tudo isso, reduz a jornada do doente, diminui o risco de eventos adversos por interações de drogas, em vez de profissional A prescrever tal medicação, profissional B tal medicação. E muitas vezes eles nem se conversam. Um profissional que é capaz de entender essa complexidade, ele pode dar uma solução àquele doente. O que não significa que eu não possa pedir a opinião da reumato ou da gastro, mas quem vai conduzir longitudinalmente esse doente, inclusive em momentos de internamento hospitalar, é o especialista em clínica médica ou o médico internista. Eu aprendi com o pessoal de Portugal que as especialidades, elas não devem construir paredes, encaixar problemas. Se eu sou gastro, então isso aqui é só meu e ninguém mais toca. E não é isso. A especialidade, na verdade, é para derrubar essas paredes. Porque o foco não deve ser o médico. O foco sempre tem que ser o paciente em benefício dele. É nesse cenário que a gente desenvolve esse trabalho de mostrar que o médico internista pode acompanhar doenças sistêmicas como as doenças autoimunes sistêmicas. E, na minha visão, ele também pode e deve acompanhar doenças... acompanhar pacientes em medicina perioperatória. Sim. Então, o paciente não é só um apendicite, ele tem muito mais atrás da apendicite. Então, você precisa de uma pessoa que vá organizar esse doente para ele operar de maneira apropriada. E dentro do hospital, isso é ainda mais forte. Então, é nesse cenário que eu decidi que eu não queria ser não vou dizer só, né? Mas eu não queria ser apenas reumatologista, ou apenas gastro, ou apenas cardiologista. Eu queria continuar sendo esse médico que não divide o doente em partes e vê ele como um todo. É esse o trabalho que a gente está divulgando hoje para os internistas do país inteiro. Perfeito. Eu acho que traz muito esse papel que a gente já vem discutindo do clínico como o gestor do cuidado, né? Dele ter que saber se relacionar bem com as outras especialidades. E aí, doutor Flávio, você que está em vários cargos aí de gestão, eu queria que falasse um pouco também qual é a sua impressão sobre esse papel do clínico junto com a gestão, como coordenador do cuidado, dentro de um hospital. Qual é o diferencial de ser um clínico lá? Acho que Marquinhos assim, explicou muito bem a nossa capacidade de coordenar o cuidado, né? E se a gente consegue coordenar o cuidado, a gente consegue coordenar os insumos desse cuidado, né? A gestão, na verdade, me escolheu, né? Eu não escolhi ela, assim, por acaso. E acabei entrando por esse caminho também. Eu faço gestão hoje em dia, tanto no mercado privado como no IMIP, né? Onde eu sou coordenador da clínica. A nossa capacidade de ver o todo nos ajuda. A nossa capacidade de decidir o momento de tal especialidade assumir o cuidado, qual paciente que a gente vai seguir em diante, qual paciente se beneficia de ser transicionado para uma unidade de menos complexidade, qual paciente que vai para a UTI, a nossa capacidade de dimensionar a necessidade de leitos para um certo serviço, para controlar custos de farmácia, né? Decidir qual remédio é mais custo efetivo para o paciente A ou B. Ou seja, isso é clínica médica, na verdade. Fazer clínica médica é gestão, entendeu? Todo paciente que você acompanha no hospital, você, sem perceber, você faz algum tipo de gestão, né? Quando você decide fazer 7 ou 10 ou 14 dias de antibiótico, isso é algum nível de gestão. Quando você define que ele precisa de cuidados associados da equipe multidisciplinar e você está coordenando isso, isso é gestão. Quando você consegue trazer esse paciente, tirar ele de um hospital quaternário e levar ele para um hospital de menor complexidade, perto da cidade dele, seja em Vitória, seja em algum interior, isso é gestão também. Ou seja, a gente está na assistência, a gente faz pesquisa, a gente ensina e a gente faz gestão. A clínica médica é muito ampla na sua área de atuação.
Perfeito. E aí, puxando um pouquinho, a gente estava falando aqui da residência, mas vamos lá, essa é uma dúvida muito frequente. Eu me formei aí, terminei a minha residência de clínica médica. E agora, o que é que a gente faz? O que foi que vocês fizeram na época? A gente abriu o consultório, como é que eu capto o paciente? Quais seriam os próximos passos que vocês acham que termina sendo o mais comum para o clínico que acabou de terminar a residência? Essa pergunta é muito boa, porque embora a gente trabalhe muito parecido, a gente teve caminhos um pouco diferentes, né? Assim, Marquinhos, ele era mais certo do que ele queria, né? Eu digo que ele se assumiu mais rápido, né? Mas eu fui, na verdade, várias pessoas, na minha época de residência de clínica, me apontaram esse caminho. E, eu tinha certas dúvidas no começo, né? Algumas inseguranças. E, eu contei com a ajuda de muita gente. Eu tive muitas oportunidades em várias esferas, seja no âmbito particular, no âmbito do SUS também, e Marquinhos também. A gente percebe, que o nosso caminho, ele sempre é pautado pelo outro, né? É alguém que a gente admira, que a gente quer ser parecido. E, o que é que eu diria, como é que a gente constrói o caminho na clínica médica? Tem infinitos caminhos. Se você quiser ser gestor, tem espaço para isso. Se você quiser trabalhar com pesquisa, tem espaço para isso. Se você quiser fazer educação e assistência, não tem espaço não. A demanda é absurda, né? Que é exatamente o nosso caminho. A gente acabou a residência, foi convidado para participar de um serviço, né? Um serviço público e privado. Marquinhos também já fez preceptoria no público. E como é que a gente trabalhou, né? A gente participava de um grupo de internistas que evoluía no hospital privado, e daí a gente montou o nosso consultório, né? A gente começou atendendo no modelo de plano. Posteriormente, depois de a gente já ter uma massa crítica de, obviamente, poder escolher melhor como a gente ia trabalhar, a gente hoje em dia tem um consultório privado, mas com certeza o caminho para qualquer carreira, na clínica médica, ele passa muito... Se você quer ter um consultório privado, você precisa fazer assistência em algum hospital. É muito difícil você conseguir... A não ser que você tenha uma rede de contatos muito boa, você precisa ver o paciente internado para ele perceber que você faz um bom cuidado e ele lhe procurar no consultório. É óbvio que as pessoas que estão ao seu redor vão ser referenciadores, né? Existe uma troca de pacientes, mas para você fazer o seu nome, você tem que prestar assistência em algum lugar. E se você estiver bem posicionado no local que lhe forneça esse paciente, lhe ajuda bastante. Da mesma forma, é o ensino. O ensino, querendo ou não, o seu residente, o estudante que está ali, você faz uma preceptoria até num ambulatório de ensino, aquela pessoa que está ali vendo ali, cuidando bem, fazendo uma boa assistência, ela vai pensar, poxa, esse cara podia ser o médico do meu pai. Essa pessoa podia estar cuidando da minha avó. E é assim que a gente constrói o consultório. Óbvio que isso é uma simplificação, e Marquinhos vai complementar sobre isso, mas tudo é possível. Eu acho que o grande problema das pessoas, e eu vou... tem uma coisa que eu conto muito para os residentes quando a gente sai para tomar uma cervejinha. Mas hoje eu vou abrir aqui. Quando eu decidi que ia ser clínico, né? Eu estava num rodízio e eu disse, Flavinho, vai fazer o quê? Vai fazer o quê esse ano? Ele disse, não, professor, eu vou ficar na clínica médica. Ali, na clínica, Flavinho? Você, rapaz, tão inteligente. Aí me disseram isso. Aí, calma. E ainda disse o seguinte, mas Flávio, tem doutor Chicão, tem doutor Clésio, tem doutor Marco Magalhães, né? Tem doutor Fernando Raposo, doutor Sérgio Gondim. Quem é que vai marcar uma consulta para você? Meu Deus. Depois dessa, eu acho que eu saía Eu confesso que nesse dia eu fiquei um pouco abalado, né? Eu era jovem, fiquei um pouco triste, mas o que eu diria é o seguinte, o caminho da gente foi muito pautado por pessoas que queriam que a gente desse certo. Vou parafrasear ele, né? Nada resiste ao trabalho sério, né? Quando você tem ambições generosas, quando você trabalha sério, né? É muito possível a gente conseguiu construir, né, um bom consultório, né? A gente construiu serviços de clínica médica, né? A gente conseguiu moldar para o que a gente pensa que é a clínica médica e, tem espaço para muita gente ainda, sabe? A gente não dá conta de tudo que aparece, na verdade. Graças a Deus, a gente teve pessoas que vieram depois da gente, que são motivo de muito orgulho, né? Tem vários ex-residentes que, inclusive, hoje são nossos chefes, né? Que é a nossa maior felicidade. E eu diria tem muito mercado para o clínico. Tá? A gente não tem condições, na verdade, de abarcar todas as oportunidades que aparecem. Ô, João, eu diria a carreira em clínica médica não é difícil de se fazer.
mas você tem que saber onde você quer chegar. A carreira é um barco no rio. Se você não estiver remando, ele vai bater de um lado, de outro, cair a cachoeira. Pode dar certo, pode dar errado. Se você estiver remando, você sabe onde você quer chegar. Então, qual é a mensagem que eu queria deixar para o residente, para o médico que está vendo isso? Se assuma, saia do armário. Saiba o que você quer fazer. Então, você quer ser o médico do hospital, você quer ser o médico do consultório, você quer ser o plantonista de UTI, o plantonista de emergência. Cada um tem o seu prazer, pessoal. Então, nós tivemos um brilhante R3 de clínica médica que rodou com a gente, foi pro interior. E um dia desse me ligou dizendo assim, rapaz, eu disse, como é que tá teu consultório? Ele disse, eu tô tão satisfeito fazendo medicina hospitalar que eu acho que o consultório vai ficar para segundo plano. Ótimo, é legítimo. Tá satisfeito, amigão? Tô satisfeito. Enfim, doutor Matheus saiu do armário. Citou o nome dele aqui, pô. Galego, a gente ama você. A gente ama, Galego. Ele se assumiu, ele disse o que é que ele quer. Breninho, eu me encontrei aqui e é isso que eu vou fazer e é perfeitamente legítimo. E daqui a 10 anos ele pode mudar também. Mas saber onde você quer chegar é muito importante. E o mercado de clínica médica é um mercado em ascensão. Por quê? Porque os serviços inteligentes, os serviços que já entenderam de economia em saúde, sabem que o profissional em medicina interna é o profissional mais interessante para o doente internado, no SUS e no privado. Porque quando você tem um médico que entende o paciente como um todo, ele dá alta precoce, esse doente reinterna menos. E alta precoce não significa só economia financeira, não. É economia para o doente, no sentido de que ele tem menos trombose, ele tem menos infecção, ele tem menos flebite. Então, dar alta cedo para esses pacientes é fundamental para a economia do sistema, para a rodagem de leito e, sobretudo, para o doente, que é o centro. Então, quem já entendeu essa lógica, eu estive no Ceará semana passada, e os serviços do SUS são centralizados no especialista em medicina interna. Então, eles estão atrás de profissionais com R3 em clínica médica e não conseguem, porque a gente não está formando na velocidade que o sistema precisa. Demanda, né? Então, a gente precisa formar mais especialistas em complexidade para eles assumirem essas posições, para que a gente possa otimizar o sistema de saúde público e também o privado. Tanto por uma questão de economia, porque o sistema precisa sobreviver, e sobretudo por questões de cuidado aos nossos doentes. Então, o mercado é cada vez maior e cada vez mais amplo. E essa mudança de mercado que a gente está vivendo hoje, ela favorece o especialista em medicina interna. E não só isso, né? Eu lembro muito de uma frase. A pessoa que me colocou no cargo hoje, quando eu fui perguntar assim, professor, rapaz, não sei se eu vou ficar, né? Ele queria muito que eu ficasse na preceptoria, tudo. Aí eu disse, pô, professor, e se daqui a 2 anos não der certo? Ele fez, pô, Flávio, mas e se você fizer uma coisa que não gosta e não der certo? Não é melhor fazer uma coisa que você gosta e faz bem? Né? É isso. E foi aí que a gente assumiu esse caminho, né? Ele já estava mais certo, mas o que eu posso dizer, como empregador também, infelizmente a gente não tem pessoas suficientemente formadas em medicina interna para ocupar os espaços. A gente prevê que o internista, nos próximos 5 anos, ele vai continuar em demanda alta, tá? Seja no mercado público e mais ainda no mercado privado. A gente tem as redes, aí a Unimed, a Amil, né? Enfim, várias redes que estão demandando o clínico. Infelizmente, a gente nem sempre tem que recomendar. A gente tem um plano novo aí que surgiu, né? O Medicínio. Medicínio. Pronto. Me ligaram assim, pediram 5 R3 de clínica médica. Eu não tinha para dar porque tá tudo empregado. Entendeu? Ou seja, se você quer trabalhar com medicina hospitalar, se você quer trabalhar com ensino, tem muito espaço ainda. E aí eu vou fazer uma pergunta polêmica aqui. É porque a gente recebe muito na caixinha. Já chegaram para mim, quando eu falei que ia fazer clínica médica, e disse, tu vai fazer clínica médica? Tu quer ser pobre? Vai ser liso, é a primeira fala, na verdade, né? Por que não faz outra coisa? Por que não faz anestesia? Por que não faz cirurgia? E as pessoas trazem muito isso, porque elas dizem, quem é que vai procurar um clínico? As pessoas vão marcar direto com o especialista. E aí eu queria trazer um pouco disso, essa questão da captação de pacientes também. Por exemplo, como é que a gente chama para o consultório? E a gente tem um poder de escalonar preço da consulta que nem os subespecialistas conseguem fazer. E com relação às contratações nos hospitais, quando a gente vai ter emprego, né, como evolucionista, etc. A remuneração do clínico é uma remuneração justa para a proporção do trabalho? Ou ainda há uma discrepância entre um salário que um clínico recebe e o salário que um subespecialista recebe, por exemplo?
Tan. Quer que comece? Começa? Veja, primeiro, é porque ele não vai poder abrir aqui a conta dele, mas Se quiser, o povo se dá. o pessoal aí, meu amigo, essa carteira aqui, esse cartão, meu amigo. Se fosse uma live, reage aqui, quem quer. Exatamente. Esse aqui não tá mal, não. Mas, enfim, em relação à remuneração no hospital, a gente, obviamente, gostaria que fosse melhor. Isso não infelizmente, é uma coisa uniforme ainda. A gente tem vários hospitais e o modelo de pagamento ele varia muito. Ele geralmente é por preço de visita. Em alguns locais, realmente, a visita poderia ser melhor, mas não existe uma diferenciação. Na verdade, a visita em medicina interna, muitas vezes a equipe não tem nem clínico, né? São subespecialistas que estão ali para tentar encher o consultório. No que a gente vê de formação, a gente tem 2 métodos de pagamento. A gente tem equipes que têm um salário fixo e ganham por produtividade ali no sentido de índice de satisfação do cliente, tempo de permanência, etc., que são metas de boa assistência. Sim. Né? Isso tem ficado cada vez mais comum. Né? Em alguns hospitais que eu trabalho, a gente trabalha assim, e na Unimed também é assim. E por visita. No português é por visita, que foi onde trabalhei também, né? Eu sei que em vários hospitais da Redor também é por visita. E assim, o que é que eu vejo? O preço da visita está aumentando. Poucas vezes, poucos mercados da medicina, na verdade, a gente está vendo um escalonamento de preço. A gente vê o contrário, né? A maioria das coisas, o médico, na verdade, o honorário dele está reduzindo. Sim. Se você acha que eu acho que é justo, não, porque eu acho que a gente devia ser mais valorizado. Mas já está muito melhor do que o preço que, por exemplo, a gente começou, né? E existem pessoas, a gente também trabalha muito nesse mercado, que só fazem visitas particulares. E existe essa demanda também, né? Às vezes a gente não tem nem perna para ver todos os pedidos de acompanhamento que a gente tem, porque a vida é muito corrida, etc. Aí como é que a gente se posiciona dessa forma? Bem, primeira coisa, alguém tem que lhe conhecer, você tem que criar uma rede de contatos, né? Estar vinculado a algum serviço de residência médica ajuda bastante, né? Eu acho que o ensino é onde o clínico se faz, é onde ele mostra o seu valor, né? Cuidando bem do doente, seja num serviço do SUS ou privado. Obviamente, no privado, você vai ser exposto a mais pacientes que podem frequentar seu consultório, mas é aí que tudo começa, né? Quando você faz seu trabalho bem feito e as pessoas começam a perceber, seja o paciente que você está cuidando, seja a equipe ao seu redor, né? Eu e Marquinhos somos prova disso. A gente tem muitos pacientes que, na verdade, são pessoas que trabalhavam com a gente na época que a gente dava plantão de UTI, a equipe que fazia parte, a enfermagem da ala, né, o pessoal da fisioterapia. Essas pessoas viraram nossos pacientes privados no consultório. Ou seja, existem várias maneiras de construir esse consultório. Eu acho que o que não existe, e isso é uma falha até nossa também, a gente treina pouco o R1 e R2 para isso. A gente trabalha muito isso no R3. Né? A gente tem várias conversas. Isso é uma coisa que a gente discute muito em privado, né? Que é assim... Como é que eu vou construir meu consultório? Né? A gente teve a oportunidade de conversar com o Dr. Chicão sobre isso. Né? A gente teve contato com algumas pessoas, mas isso é uma coisa que realmente na formação a gente deveria bater mais forte. Né? Porque, para além das habilidades que você está aprendendo na residência, você precisa funcionar no mundo real. E, assim, realmente o nosso consultório hoje é bom, mas a gente aprendeu aos poucos. A gente deveria treinar mais isso, né? As pessoas para isso. Eu diria assim... Nada resiste ao trabalho sério, tá certo? E a recompensa, ela vem por uma história de trabalho sério. Então, não existe o doutorando ruim, residente ruim, clínico excelente com consultório voando. Isso não existe. É uma coisa estranha. Tá estranho, né? A conta não fecha. Alguma coisa A conta não fecha, né? O que existe é bom doutorando, bom residente, bom clínico, consultório cheio. É isso que significa. Sim. Então, a carreira, ela começa a ser construída agora, quando estão na faculdade. Porque é aí que você começa a construir o relacionamento. Então, hoje eu tenho pacientes no meu consultório que são colegas são parentes dos meus colegas de faculdade. Por que meus colegas de faculdade confiam em mim? Porque eu já era um estudante que me dedicava. Como qualquer estudante normal, ia pra balada, como qualquer estudante normal, tomava uma cervejinha. Balada indicoidade. Eu não gosto nada, não. Pro forró, pro pé na cova. Então, aí desistiu o pé na cova na época. Agora acabou o pé na cova. Então, como qualquer estudante, eu era um estudante normal, mas era um estudante que, quando era em relação à medicina, era uma pessoa séria. Como residente, fui um residente sério. Como clínico, sou um clínico sério. Então, a construção da carreira, ela vem dessa forma.
E trazendo para o ponto prático, eu não conheço nenhum clínico dos 10 anos para cá, que é quando a gente acompanha a especialidade, que não esteja bem. Todos os clínicos que passaram por a gente, que eram excelentes médicos, desde quando eram estudantes, residentes, estão bem posicionados hoje no mercado, tá? E isso não é verdade só para a clínica médica, isso é verdade para toda a especialidade. Você não acha que se você, só porque fez anestesia, hoje, quando você termina, você vai estar sentando no corredor, na janela do ônibus. Não vai. Todo mundo começa sentando no corredor e se tiver valor, se for competente, é que depois vai sentar na janela, né? Então, existe uma trajetória para você atingir, para você percorrer, para você chegar no fim da carreira. E hoje a gente precisa reconhecer que as novas gerações querem estar aos 30 anos com carreira de 50. Então, com a vida totalmente resolvida, né? E a vida não é assim. Então, acho que a expectativa, a frustração vem da expectativa, né? E muitos disso que falam hoje em dia, porque medicina não vale mais a pena, porque tal área não vale mais a pena. Eu acho que vem muito dessa frustração do pessoal achar que vai se formar e vai virar milionário. E aí, quando se forma, vê que não é assim, porque as coisas só vêm se você trabalhar bastante, né? Exatamente. Eu digo, a mãe da frustração é a expectativa. Então, as pessoas criaram uma expectativa muito grande, muitas vezes por conta das redes sociais, e que levam a frustrações. Mas podemos garantir que a carreira em clínica médica hoje ainda é uma boa carreira e a perspectiva para o futuro ainda é muito boa. E como construir um consultório? É com seriedade. De onde é que vai vir um doente? Vai vir das indicações dos seus pacientes, vai vir da indicação de outros colegas médicos que você compartilhou pacientes. Então não adianta estar achando que é o dono do mundo, que tem um rei na barriga. Quando vai acompanhar um doente com outro colega, você só dá coice no outro colega. Sim. Você não vai conseguir construir carreira assim. Então não é assim que se constrói. Então você tem que estar sempre disponível, você tem que estar sempre se atualizando, você tem que estar estudando sempre. Quem quer ser clínico tem que saber que vai ter que estudar para sempre sem fim, amém, porque todos os dias o conhecimento aumenta, muda, é imunologia, é genética, é diagnóstico diferencial, é raciocínio clínico, é ferramentas de inteligência artificial que agora precisam ser incorporadas à prática clínica para ajudar nos diagnósticos diferenciais, no tratamento e etc. Então, o segredo do sucesso ainda continua sendo o trabalho duro. Então, se você não estiver disposto a trabalhar duro, este não é o caminho. Mas isso não é só para a clínica médica. Vale para qualquer especialidade, vale para ortopedia, vale para dermatologia. E quem não acha ainda é porque ainda vai... com certeza. Exatamente. Mas quando vocês começaram no consultório, já pegou uma sala inteira, foi locando turno? Dividiam entre colegas, como é que vocês faziam? A gente teve a benesse de, quando a gente começou lá na clínica médica, a gente ganhava um horário de consultório, na verdade, a gente poderia escolher nosso horário e tinha uma secretária para marcar pra gente, que legal. entendeu? E a maioria dos serviços, na verdade, tanto da Redor, como o próprio Português, o Santa Joana, a Unimed, eles fornecem espaços para atendimento, porque é interessante para esses serviços que o paciente esteja rodando ali, porque ele faz exame lá, tudo fica por lá, né? Ou seja, existe um investimento, geralmente, dessas equipes para que você tenha um espaço para atender. Ou seja, mas quando eles fornecem, eles tiram uma porcentagem do hospital? Como é que divide isso? Geralmente existe um custo agregado, né? Aí, assim, isso varia muito de equipe para equipe, né? Isso pode variar de 20% a 30%, né, do que fica, e depende muito do modelo que você está atendendo. Se está sendo por plano ou se é um valor fixo para você atender ali. Mas, assim, isso é uma oportunidade. A gente começou atendendo por plano, né? E a gente foi criando. De repente, o consultório de plano está muito cheio. Você abre 2 dias, está muito cheio. Abre 3 dias. Agora, eu não aguento mais essa demanda. Eu vou selecionar mais, vou deixar agora só particular, e as pessoas percebem. Vai ter aquela pessoa que realmente talvez você não criou um vínculo e ela não vai continuar com você, mas a maioria delas é que você faz parte do cuidado integral, onde você já teve ela no momento difícil, a pessoa estava internada, ficou grave, você cuidou dela, ela vai querer voltar para você, entendeu? Mas assim, realmente existem vários espaços que assim, a gente talvez não pratique tanto, né? Existe espaço, por exemplo, para rede social pro clínico, com certeza. Você fazer um material sério e tudo, eu acho que é sim um caminho. Não é o meu caminho, por exemplo, porque eu fiz outras escolhas. Eu tô pouquíssimo na rede social, na verdade. Minha rede social é mais para mim, meus amigos e minha família. Mas assim, isso é um caminho também, entendeu? O clínico pode ocupar esse espaço também, desde que seja de forma séria, né? Claro que
o digital tá aí e a gente não pode negar que ele existe. Né? Acho que Marquinhos pode até falar melhor. No meu caso, assim, então vamos ser bem realistas. Os 2 primeiros anos de consultório privado é 0 a 0. Negativo, muitas vezes, que você paga o aluguel da sala e você não vê doente, né? As pessoas não lhe procuram. Então, como é que você constrói o seu consultório? Número 1, com paciência. Tem que saber que o consultório, ele é um investimento, é um empreendimento. Sim. Você abre a sua PJ e você vai ter que investir naquilo. Investir significa colocar dinheiro e esperar... Aguardar rodar, na verdade, esperar a né? roda rodar. E o dinheiro que recebe, você vai reinvestir naquilo. Então, não espera-se que em 2 ou 3 anos você vai ter um consultório produzindo. Se você for uma pessoa séria. Porque hoje existem vários métodos, tem pessoas na internet aí ensinando métodos escusos de como ganhar dinheiro com medicina. Sim. Não é essa a medicina que o internista faz. Né? Então, os primeiros anos são anos mais difíceis. O que é importante? Você nichar. Aí, mais uma vez, eu volto. Quem é você? Então, quem é o tipo de clínico que você quer ser? Você vai ser aquele médico que vai abraçar o doente, que vai acompanhar o doente crítico quando ele estiver dentro do hospital? Existe uma necessidade, existe um vácuo nisso. Então, se você se apresenta dessa forma, e as redes sociais é um marketing que você faz hoje, às vezes de graça, né? É uma vitrine que você se coloca ali dizendo o que é que você está fazendo. Se as pessoas enxergarem valor ali em você, você vai acabar, seu consultório vai acabar pegando e vai acabar valendo a pena. Agora, precisa também estudar um pouco de administração, de consultório, o nosso país tem inúmeros impostos. Se você não estiver conectado com isso, você, quando viu tudo que você ganhou, foi embora nos impostos. Então, você tem que ter um bom contador perto de você. E a faculdade não ensina a gente, a residência não ensina isso a gente muitas vezes tem que procurar por fora para saber como administrar um consultório privado. Mas também não é bicho de 7 cabeças, não. Se você conseguiu entrar em medicina, terminar o curso de medicina, provavelmente você vai conseguir administrar um consultório. Provavelmente. Essa parte é mais difícil. Não, e uma coisa que eu aprendi, quem já fez está sempre com a porta aberta para conversar com você. Sim. Assim, as pessoas, elas... Pelo menos as pessoas que estão próximas da gente, né, Marquinhos? A gente teve conselho de muita gente boa, né? Algumas vezes a gente deu de cabeça em algumas coisas, com certeza, né? Nem tudo é sucesso, é êxito. Sim. Mas eu garanto que, assim, com um trabalho sério, né? E, obviamente, isso que foi colocado aí, tem coisas que são práticas. Tem que ter um contador, né? Você tem uma empresa e tem que assinar a carteira de algumas pessoas. Você vai ter mais de um funcionário, porque com uma secretária só não funciona. Se você atende muito, se ela ficar doente, se ela não puder ir, ou seja, tem que ter pelo menos 2. Aí, às vezes, você tem uma gestora daquela clínica, ou seja, é uma microempresa, né? Sim. Você vai ter que ter esse controle. E gerir pessoas, impostos, recebimentos, o custo da clínica. Então, de fato, termina sendo uma demanda, na verdade, muito grande, né? E não só isso. Acaba que também, por proximidade, assim, às vezes, as cortesias ficam excessivas também, né? Com certeza. Todo mundo quer ser VIP, né? Mas quer ser VIP com cortesia. E você vai ter que aprender que, assim, o seu meio social, ele é quem traz paciente para dentro. Se você der cortesia para todo mundo, o consultório é a sua vida, né? O seu salário. Se você dá cortesia para todo mundo, você não ganha nada. E tem que saber que o consultório, ele é um trabalho. Tá certo? Sim. Porque muitas pessoas, principalmente no começo de carreira, tratam o consultório como um quarto emprego. Então você dá 24 horas no hospital, 24 horas em outro, faz uma evolução num hospital pequeno e o tempo que sobra na sexta-feira de tarde, você vai pro consultório. E se não tem doente, você não aparece nem lá. Aí chega, muitas vezes, o doente de urgência querendo ser atendido e você não está lá. Aí você perdeu. Então você tem que tratar o consultório como um trabalho. Desde o princípio, mesmo que você no começo não tenha doente. Então você tem que separar um tempo para você ir descansado, porque o paciente do consultório não é só check-up. Muita demanda, né? Você tem uma demanda, então você tem que tratar aquilo como um emprego para que aquilo dê certo. Se você não tratar como uma empresa que precisa de investimento pessoal, o consultório não vai dar certo. E investimento chegar antes. Se você já atendeu o paciente, dar uma lidinha no que foi feito, né? Entender qual vai ser aquela demanda. Tá bem vestido, isso é importante, né? Se apresentar bem, a sua secretária ser gentil com o paciente, o ambiente que você montou seja um local fácil dele chegar, que ele possa tomar um cafezinho, água antes, né? Pô, quem quer ir para um lugar onde você não consegue estacionar, onde você é maltratado, você tenta ligar e a secretária é rude com você, né? Veja, isso você tem que facilitar a vida do cliente, né? O paciente, ele quer facilidade, ele quer resolver algum problema. Não pode ser um problema chegar até você. Isso. E lembrar que quem procura o médico tá precisando, tá doente. Se a pessoa tá doente, frágil, vai dar de cabeça com a secretária,
Aí tem data pra amanhã? Não. E mais nada. Exatamente, Tem ponto depois de amanhã? final. Não. Tem como ajeitar, vou falar com o médico, 3 dias depois respondo para paciente. Então quem tá ali procurando, tá precisando. Então você tem que entender que é uma pessoa que tem necessidade. Isso que é você muito tá ali comum. disposto. Muito comum. Então a gente tá falando, na verdade, de montar o consultório, mas vocês estão falando pra gente que envolve toda uma experiência, na verdade, do paciente que chega até o clínico, né? Então vai desde chegar na consulta até ser atendido e retornar fazendo tudo que você pediu. Então, realmente, assim, eu acho que traz uma demanda muito grande pro clínico. Como vocês falaram, a gente trabalhando de gestão, trabalhando para montar o consultório, trabalhando na preceptoria. E como é que vocês lidam com todas essas funções simultaneamente? Fora isso, com a família, colegas, com a vida social por fora. Como é esse desafio também para o clínico? Sobre isso que o João falou também, já me questionaram. Falaram, não, porque o clínico, ele trabalha muito. Então, ele não tem vida pessoal. É muito difícil de conciliar. E, de fato, eu penso, porque como o clínico, ele lida com muitos pacientes internados, realmente, são demandas frequentes e que você acaba querendo abraçar ali, né? O paciente interna, às vezes vai lhe chamar para ser o médico que vai estar fazendo acompanhamento, né? Fazer a visita, o acompanhamento. Como foi no início e como é hoje em dia para conseguir conciliar? Dá para conciliar? E ainda, Bela, só chamando a atenção, a gente ainda falou um pouco sobre isso, mas se atualizar do que ainda vem saindo de novo, né? A gente tá na era que cada vez mais tem informação e fora toda essa demanda pessoal, fora a demanda familiar. Então, a gente já viu que além da demanda médica, você também precisa chegar atualizado para atender seu paciente de uma melhor forma possível, né? Muito bom. Primeiro, eu devolveria com uma pergunta: quem é o médico que trabalha pouco? Eu quero saber quem é esse cirurgião plástico que trabalha até meio-dia e 1 da tarde está em casa almoçando e não volta para trabalhar. Existe. Olha, não é o médico, não. O ser humano normal, CLT, trabalha 44 horas semanais. Tá certo? Então, trabalhar faz parte da vida. Existe uma ilusão no Instagram de que a gente tem que viajar mais do que trabalhar. O trabalho faz parte da nossa vida. E aí eu aprendi com o doutor Guilherme Robalinho, que já faleceu, é um médico bem antigo, faleceu alguns anos atrás. E foi, depois de ouvir as palavras deles, que eu vou reproduzir agora, foi que me tranquilizou mais. Nós não estamos médicos, nós somos médicos. Toda hora, em todo lugar, nós somos médicos. No elevador do prédio, somos médicos. Se encontrar o vizinho, pode esperar que ele vai perguntar. Festa da família. Festa da família, né? Sempre tem demanda. Festa da família, vão levar os exames para você ver. Se você for clínico, então, essa é a regra. Talvez se você for anestesista, não. Ou cirurgião oncológico, não. Renovou a receita. Pronto. Todo dia alguém liga pedindo receita. Não, e depois da receituário digital, aí que piorou. Então, primeiro, se desarme. Nós seremos médicos até o fim. Quando a gente entender isso, você vai viver de maneira mais leve. É claro que precisam existir limites, né? No cérebro você tem que se dar limites. Mas a gente não muda o mundo, a gente muda a nós mesmos. Quando a gente achar que tá chegando no limite, é você que vai dar o stop. Olha, eu não vou atender mais o telefone hoje. Isso é fini. Existem hospitais, excelentes hospitais na nossa cidade. A gente tem o privilégio de viver num dos polos da saúde. Quem tem emergência pode ir para a emergência. Pessoalmente, na regra, eu respondo muito minhas mensagens, etc. Mas se eu tô achando que tô no meu limite, eu vou dar meu limite. Não vou dar limite para outra pessoa. Não me ligue mais. Não, eu não vou atender mais porque eu não consigo atender mais, porque eu cheguei no meu limite. Né? Então, a gente tem que aprender que nós podemos dar limites a nós mesmos. Mas, na regra, todos nós vamos trabalhar muito. Nós, o engenheiro, quem é que não vai trabalhar? O milionário herdeiro, que é 0,00001% da população. Então, vamos todos trabalhar muito. Tem que ser assim. A vida é assim. A gente trabalha, ele fica um homem, né? Eu trabalho, e vamos... O clínico também. Agora, como conciliar isso com a família? Aí, mais uma vez, a gente vai ter que sair do armário e se assumir. Quem sou eu? O que é que eu quero ser? Eu quero estar aos 50 anos... destruído, gordo, careca, cheio de dinheiro na conta e não vi meus filhos crescerem. Ou eu vou desacelerar, vou ganhar menos, vou escolher os trabalhos que me permitem estarem de noite com minha família, no fim de semana com minha família, viajar com os meus filhos. Então, posso dizer isso com muita tranquilidade. Eu tenho 3 filhos, um de 9, um é de 7 e uma que vai fazer 4 anos agora. Eu decidi que eu não queria mais trabalhar no fim de semana.
eu decidi, quando meu filho mais velho, que hoje tem 9 anos, completou 1 ano, eu decidi que eu não iria mais dar plantão. Porque quando eu quisesse ir para casa, ou quando meu filho precisasse, ou quando minha mulher precisasse de mim, eu estaria disponível. Eu não podia estar preso no plantão. Isso aí. Então, foi uma decisão. Eu abri mão de dinheiro, precisei ralar mais na evolução para poder atingir o padrão que eu precisava para viver. Agora, vivo uma vida muito modesta, hoje, com 3 filhos, né? Então, só escola e plano de saúde aí. É isso. Eu vivo uma vida modesta. Vamos abrir o Instagram aí pra ver seu final de semana. Meu fim de semana é com minha família, com meus filhos, com os amigos dos meus filhos. Minhas atividades sociais hoje é participar dos aniversários, dos jogos de futebol, dos meninos. Isso é ser milionário, né? Isso é ser milionário. Quem é que você quer ser? É isso que eu quero dizer. Aí, se você quiser ter... me marcou muito também, eu era estudante de medicina, eu rodei 3 meses em UTI porque eu queria trabalhar em UTI quando me formasse. Antes de ser clínica, eu achei que eu ia ser intensivista. E me marcou muito um colega médico, bem pesado, obeso, dizendo assim, dentro de uma UTI, dando plantão no UTI, eu não posso nem morrer porque eu tenho as contas para pagar dos meninos. Rapaz, você não poder nem morrer, acho que é o pior dos castigos. Aí eu acabo dizendo assim, não posso nem morrer. Né? E era um cara de meia idade, 50 e poucos anos. Você só chega numa situação dessa se você tiver um custo de vida infinito. Aí você tá andando de super carro, morando em super apartamento, que você não mora, você mora no hospital. Né? Mas você tem à sua disposição um super apartamento. O super carro para ficar no estacionamento do hospital, no caso. Exatamente, para sair de casa. Então, eu acho que você precisa saber quem é você, o que é que você quer da sua vida e saber que tudo tem um preço. Sim. Quando você abre mão do dinheiro para estar mais com a família, isso tem um preço e tem as suas vantagens. Então, quando você toma as decisões certas, você vai colher exatamente aquilo que você plantou. Então, no clínico, na minha vida de medicina interna, é perfeitamente possível ser bem casado, ter 3 filhos, estar satisfeito com o que se recebe e com o que se faz. Sim. É o mesmo valor que o Dr. Flávio Pacheco ganha, que não tem filho? Não, não é a mesma coisa. Mas é suficiente para manter aquilo que eu acho que é uma vida digna, sem luxar extremamente, mas eu tenho uma vida bastante razoável, satisfeita, que tem comida todo dia na minha casa, durmo numa cama boa, tomo banho quente todo dia. Eu digo, eu vivo melhor do que viviam os reis do século XIX. Sim. Eu durmo numa cama boa, tomo banho todo dia, com água quente. O que é que eu quero mais, meu Deus do céu? Mais do que satisfeito. Assim, o que eu diria, assim, nem toda oferta é uma oportunidade. Eu acho que no começo da carreira, a gente sempre tem uma tendência de aceitar tudo e fazer muita coisa, né? Obviamente, a gente não tá tão velho, né? Mas a gente, hoje em dia, seleciona o que quer fazer, né? As oportunidades são infinitas e sempre vai surgir um acompanhamento, uma visita, né? E se você começa a entrar nesse looping aí de mais, você não vive sua vida, né? A gente trabalha com o que gosta. Eu não tem nenhum dia que eu acorde assim, caramba, hoje vou fazer o clube de revista. Muito pelo contrário, eu vou super satisfeito, né? Sei que vou dar alguma risada, né? Alguém vai falar alguma coisa, eu vou achar engraçado. Talvez eu dê um puxão de orelha a alguém, né? Ocasionalmente de manhã. Mas eu saio da cama todo dia muito satisfeito. Não tem um dia que eu vá para o hospital. Os hospitais são um trabalho triste, cansado. Muito pelo contrário, é sempre amanhã, inclusive, espero que todos estejam pontuais na reunião clínica, quem estiver assistindo. Mas no caso, isso. Inclusive eu, que estou rodando com ele. Mas é justamente isso, assim. Eu acho que quem tem que limitar é você mesmo, é o que Marquinhos disse. Você que sabe seu objetivo, né? Falando nisso, né? De ter vida social ou não, né? Eu sou recém-casado, né? Marquinhos sabe, tava lá no casamento. E minha esposa me diz, rapaz, quantas confraternizações vão ter aí nessa residência? Toda mês semana. A gente gosta de confraternizar muito, pessoal. Isso faz parte da nossa residência. Veja, tenho tempo para estar com minha família, tenho tempo para estar com meus amigos. É óbvio que às vezes a gente faz escolhas, né? A gente poderia ganhar mais, mas eu acredito que a gente está bem pago, tá? E acredito que tem como você ser bem pago sem sacrificar a sua vida toda, né? Isso vai muito do que você projeta para você mesmo, né? Seus valores, o que é uma vida boa para você. Mas assim, dá para viajar todo ano, até 2 vezes se quiser. Dá para ter o seu carro da sua esposa, ter a sua casa, né? Seus filhos estudarem em bons colégios. Você não vai passar aperto nesse sentido. A gente, inclusive, veio de uma geração mais garantista. Eu e Marquinhos, a gente demorou para sair do plantão porque a gente era frouxo, né? Tinha medo de ficar sem nada. Mas assim, a geração que vem aí, os novos clínicos, né? A maioria deles deixa de dar plantão depois
depois de 1 a 2 anos do R3, né? Que é uma coisa assim que para algumas pessoas o plantão a gente gostava muito, na verdade. A gente se divertia bastante, mas é isso são fases, né? Eu acho que a mensagem é, rapaz, o que é que eu quero para minha vida, né? O que é que eu desejo? E aí você vai atrás. E saber que muitas vezes aquilo que você tem prazer hoje, se você trabalhar excessivamente, você pode perder o prazer naquilo que você costumava fazer. Então, o excesso de trabalho, o exagero, pode tirar até o brilho daquilo que você... Então, eu conheço colegas que fadigaram porque exageraram. Então, você se dosar nisso, você controlar esse excesso, ele é fundamental para você ter o prazer naquilo que você faz. A gente vai passar a maior parte do nosso dia no trabalho. Todo ser humano vai passar a maior parte do dia no seu trabalho. Então você tem que fazer com prazer, com zelo e sem excesso. E de preferência com pessoas que você goste, né? É óbvio que nem sempre isso está na sua possibilidade de escolha. Mas quando você está num ambiente de trabalho saudável, onde você sente que as pessoas que estão ali pensam parecido com você, você sente que tem espaço para crescimento, né? Que você tem prazer no sucesso do outro, isso é muito importante também. E assim, um pouco de papo de coach, mas eu penso muito sobre isso, que eu acho que até as pessoas focam muito nessa questão, né? E tem que ganhar muito, muito, muito dinheiro. Mas eu acho que você, antes de definir isso, você tem que entender quais são suas prioridades. Você quer ter tanto dinheiro pra quê? É pra você viajar todo ano? É pra você viver bem, pagar suas contas? Porque pra mim, um dinheiro suficiente pra ser feliz é pagar minhas contas, viajar quando eu tiver com vontade e poder ajudar minha família quando precisar. Pra mim, isso é viver com tranquilidade. Agora, se pra você viver bem, você tem a ambição de ter uma Ferrari, você tem a ambição de só usar roupa de grife, você tem a ambição de, enfim, de morar em um lugar totalmente diferenciado. Você tem que se conhecer pra você entender o que é que vai ser suficiente pra você ou não. Porque talvez se o plano A, que eu falei, pra você for legal também, por que é que você tá querendo se desdobrar e ir a um encontro de uma coisa que no fim não é nem isso que vai lhe trazer felicidade? Na verdade, Bela, a gente aprendeu, e acho que a medicina interna também ajuda nisso, quando a gente cuida do doente terminal, que o que fica não são os valores, os prédios, são as pessoas. Sim. Então, quando a felicidade está muito mais no relacionamento, e aí não é só homem e mulher, é o relacionamento de amigos, de família, de relacionamentos maritais, conjugais, são as pessoas que ficam. Agora, também não quero deslegitimar. Se você acha que o sonho da sua vida é ter uma casa na montanha em Aspen, legal. Tudo bem. Sabendo que isso tem um preço. Se assuma, né? Se assuma. E esteja disposto a pagar o preço. Exatamente. Com todos os custos que isso vem. Com tudo que você vai abrir mão disso. Você só precisa saber quem é você. Eu acho que essa nova geração, não de médicos, mas a nova geração de pessoas, né, os adolescentes, eles têm uma crise de identidade de quem são. Sim. Não sabem mais nem se são homens, se são mulheres, se são... Quem são? O que é que querem ser? Qual é o propósito de vida, né? Sim. Porque o propósito de vida dos nossos pais era ter uma casa e formar os filhos. O propósito da minha mãe era, eu quero formar os meus filhos. Né? Então, qual é o propósito, nosso propósito dessa geração? A gente tem que saber exatamente, se olhar no espelho e dizer assim, eu sou fulano e meu propósito de vida é isso. É isso que eu quero atingir. Com os ônus e bônus, porque tudo vai ter ônus e bônus. Perfeito. E aí, agora, indo pra um lado um pouco diferente, mas que eu e João Neto vai aproveitar pra tirar uma caixinha da resposta. Pra vocês, então, a pessoa tá lá na residência e quer se tornar um bom clínico. Quais são as habilidades diferenciais? Como você faz para se destacar numa residência? Quais são as soft skills que vocês acham que são mais subestimadas? Então, a forma de se vestir, o quanto isso impacta, entendeu? Você ir ali naquela posição enquanto residente, ou então o networking, o que é mais importante para você construir um bom networking nessa fase? A ideia é saber quais são os soft skills também que a gente menos pensa nele, né? Na verdade, aqui estão ali stand-by, mas que na verdade eles são extremamente importantes para o seu futuro e para toda a formação. Veja, eu vou lhe trazer o mais importante. Existem os que eu diria que são secundários. Secundários, não sei, que todo exagero é um isso. Você vier de cueca para residência, já sabe que vai levar um 0 e meia volta eu vou ver. Então, é claro que se vestir, se comportar, tratar as pessoas como são importantes, mas na minha forma de enxergar, a característica mais importante do residente, que eu vou olhar e vou dizer, poxa, vou confiar nesse cara, ou nela, né, nele ou nela, é se preocupar legitimamente com a outra pessoa que está cuidando. Então, se eu conseguir perceber, ainda que não seja a pessoa mais bem vestida,
mais cheirosa, mais inteligente, que sabe todas as coisas de có e salteado, se ele for aquela pessoa que está legitimamente preocupado com o doente que ele está cuidando, esse é o residente que vai ter crédito máximo. É aquele que não deixa passar, é aquele que é detalhista, que sabe o que precisa fazer, que tem tempo para ouvir o doente, que está preocupado em passar o caso de maneira apropriada, porque sabe que isso vai impactar na vida do doente. É aquele que a gente diz assim, tem que aumentar a dose da losartana e no outro dia a gente passa e a dose da losartana está aumentada. Então, esse é a característica mais importante de um residente de sucesso. Essa é a característica. É claro que se você estiver bem vestido, com a barbinha bem feita, bem maquiada, cheirosa, cheiroso, tá, você está passando uma mensagem. Uma pessoa de terno e gravata, ele passa uma mensagem. O pessoal de cueca e de samba canção, ele passa outra mensagem. A imagem também é importante. Perfeito. Mas para o médico, não só para o residente em clínica, mas para o médico, é estar legitimamente preocupado com a outra pessoa. Isso vale para o doente, isso vale para a equipe. Com o enfermeiro, com o fono, Sim. com o físio, com o colega doutorando, com o staff. Então, você está envolvido com a equipe de maneira legítima. Você está inteiro ali. Eu iria, para além disso, né, concluindo, que, assim, para mim, isso é o mínimo. Eu espero que todo residente meu, ele tenha esse mindset. Mas como ele funciona no nosso ecossistema é muito importante. A capacidade de depender do outro é muito importante. Eu posso contar com essa pessoa, eu pedir para esse paciente ser visto às 6h30 da manhã para a gente adiantar uma ida ao bloco. Ele chegou lá nesse horário e cumpriu o que era combinado. Quando uma pessoa fica doente, ele toma a frente de, não, vou ajudar esse cara e vou cobrir ele aqui. Avisa pro professor, ó, tem fulano tá doente. E é justamente o se preocupar, né? Se preocupar que as coisas derem certo. Claro, o paciente é a prioridade no nosso ambiente, que a gente está no hospital, a gente faz assistência, mas com toda a equipe ao redor, né? Se ele é gentil com a equipe multidisciplinar, se ele sabe coordenar aquilo, né? Se ele sabe lidar com pessoas que são mais difíceis, tudo isso a gente leva muito em consideração. A gente não existe num vácuo. A gente, nós seres humanos, somos sociais. E funcionar em sociedade é essencial. Não existe gênio indomável na medicina, né? Não é uma disputa de inteligência. Não adianta nada você ser brilhante se você não consegue trabalhar com ninguém, né? Se você não consegue discutir um caso com o especialista sem trocar alguma farpa, se você não tem a humildade para ouvir um preceptor e corrigir, né? Tudo isso é essencial. Se o paciente não consegue compreender o que você fala, né? Essa relação com o paciente, né? Se você não tem prazer em fazer aquilo, entendeu? Aí você tá na função errada, né? Você escolheu uma carreira errada. O nosso dia a dia é gente, né? É conversar com gente, cuidar de gente, se preocupar com gente, né? A visita é isso, né? A gente tá ali discutindo a vida de alguém, né? E aquela pessoa, ela tem que ser informada, a gente tem que ser gentil com ela, se ela tiver uma dúvida, a gente tem que esclarecer, a gente tem que levar em consideração que muitas vezes a formação daquela pessoa não permite que ela entenda no pleno e a gente tem que ter paciência com isso. Muitas vezes existem demandas que vão muito além do cuidar, né? Que é um social vulnerável. E a gente tem que ter sensibilidade para isso, né? Tudo isso engloba ser médico e ser médico internista. Perfeito. E antes do nosso bate-bola, tem uma pergunta que... Eu nem vou me aproveitar também dessa pergunta, mas eu queria saber qual é o conselho que vocês dois dariam para alguma pessoas que têm interesse em fazer o R3, né? Que pensa nessa possibilidade. Qual o conselho que vocês dariam com relação a carreira, escolha, se pudessem dar um conselho? E, na verdade, guiar essa decisão. Se a gente vai fazer R3 de clínica médica, a gente não vai. Vamos supor aqui que eu e Bela, a gente esteja querendo, né, fazer R3. Suponhamos. O que é que a gente devia estar ciente? Porque a gente sabe que toda especialidade tem seus prós e tem seus contras. Então, óbvio que tem as dificuldades também. O que é que a gente tem que estar ciente antes de tomar essa decisão? A gente e o público. Isso. Eu vou parafrasear meu amigo e presidente da Sociedade Pernambucana de Clínica Médica, Dr. Gustavo Miranda, que diz assim: clínica médica é massa. Então, a clínica médica, ele tem o benefício de não dividir o doente em partes. Tá certo? Então, quando a gente fala assim, quando seu avô dizia, eu queria que meu neto fosse médico, quando ele pensa em médico, ele estava pensando no especialista em clínica médica. Ele não estava pensando no neurocirurgião. Ele estava pensando no especialista em clínica médica, que é aquela pessoa que está disponível para o outro e que vai ajudar da melhor forma possível. Então, se você quer ser o médico que seu avô queria que você fosse,
ou se é isso que você quer, o caminho é a clínica médica. Eu garanto que quem fizer por prazer real não vai se arrepender. Foi Cara, forte. foi forte. Foi forte, foi forte. Foi difícil. Vou até no mais prático, assim. Ele foi muito emocional, né? Eu Tô diria pensando no meu avô agora. A gente, às vezes, não vê um caminho, né? É muito, assim, as pessoas que vêm falar com a gente, que não é incomum alguém... Professor, eu tô pensando em fazer o R3, e aí o que é que o senhor acha, etc. Obviamente, a gente é muito claro no dia a dia, e o que a gente já explicou aqui, mas existe uma ilusão de não ter trabalho. Que eu acho que isso é o que mais me preocupa. É o contrário. Vai sobrar trabalho, entendeu? Para você. Você com certeza vai se inserir no mercado. Se você fizer esses passos que a gente falou agora, é improbabilíssimo que você não acabe empregado numa preceptoria e não faça o seu consultório, entendeu? E se você quiser trabalhar com gestão, aí que vai ter vaga mesmo, porque não tem pessoas para desempenhar isso. Ou seja, se alguém tá aí pensando, né, no que o avô queria que fosse, isso é ótimo. Mas se tem alguém preocupado assim, caramba, se eu fizer clínica médica, eu vou ter oportunidade de emprego, eu vou ter empregos de qualidade, eu posso dizer que sim, com certeza, tá certo? A gente no R3, a gente tem a capacidade de fazer um network muito bom, né? E esse sou eu e Flávio Pacheco, o sonhador e o pragmático, viu? Sempre foi assim. É bom que a gente pega um pouquinho de cada, né? Cada um com sua Perspectiva de cada. peculiaridade. Mas a gente sonhou muito junto, né? E assim, talvez lá atrás não houvesse uma clareza do caminho da clínica médica. A gente, na verdade, em Pernambuco, tem vários expoentes. Várias pessoas que vieram antes da gente estão aí atuando, são grandes preceptores. Nos influenciaram, né? Exatamente. Tem um consultório cheio, mas pra gente, naquela época, parecia um pouco distante. Né? Dr. Chicão mostrou um caminho, tudo, mas não parecia uma coisa tão palpável. O que eu vejo hoje é diferente. Eu vejo um caminho muito mais claro. O mercado está se posicionando a favor da nossa especialidade. Ou seja, o que eu posso dizer é, se está com alguma dúvida, se tem alguma preocupação em termos de inserção de mercado, oportunidade de trabalho, olha, pode marcar um café comigo, pode ficar tranquilo. Isso aí não vai faltar, não. Agora, obviamente, a qualidade dessas ofertas vai refletir o que você construiu ao longo do tempo. Com certeza. Né? A medicina não é diferente de outras especialidades de engenharia, de direito. Obviamente, relacionamento conta. Né? Como você se comportou da sua graduação até o fim da sua residência, aquelas pessoas vão lembrar de você. E isso que é importante, né? Construir essa história e ser facilitado por alguém. A gente só chegou aqui e as portas, a gente não chutou essa porta. Alguém abriu essa porta pra gente. Por quê? Porque a gente se mostrou interessado e quis trabalhar por isso. Né? E da mesma forma, a gente tá aqui tentando abrir portas para mais pessoas. Né? E esse caminho tá aí para vocês. Não, eu tenho certeza que agora 90% dos ouvintes vão querer fazer R3 de clínica médica. Acho que tem gente chorando em casa, emocionado. Vovô. Vou. Com certeza. Era isso que eu queria. Eu seria essa pessoa se eu tivesse ouvindo, com certeza, não tenho dúvidas. Mas, antes da gente finalizar, a gente preparou um bate-bola. A gente vai fazer algumas perguntas para vocês. Um de cada vez responde. E vocês vão ter que responder em uma palavra, uma frase, de forma bem concisa, tá certo? Algumas perguntinhas que... mais filosóficas, né, Bela, na verdade. Mas vai ter que pensar rápido, vai ser um teste aqui. Cada um responde uma, os dois respondem. Como é que vai ser? Eu vou fazer uma pergunta, aí Você os dois dão sua resposta. Ok. Aí eu faço a outra. Mas não é pra ser ao mesmo tempo, não, né? Não. Um de cada vez, um de cada vez. O povo quer ouvir vocês. Respirem fundo. Preparados pra esse momento emocionante? Não, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Doutor Marcos, a melhor parte em ser clínico é... Acho que é aprender com a vida das outras pessoas. A melhor parte em ser clínico é... Aprender e ensinar. Perfeito. Vamos lá, vamos para a próxima. Começando aí também com o Dr. Marcos. A maior inovação da clínica médica nos últimos anos foi... Tratar com imunobiológicos. Eu sabia que eu Aprender a utilizar as novas tecnologias. Dr. Flávio, a maior inovação da clínica médica nos últimos anos... Eu acho que o ensinar. Eu acho que todo dia a gente vê muita coisa sair. A gente tá num boom de educação, né? De plataformas de educação. Mas quando eu vejo o que a gente faz no dia a dia, o ensinar do clínico é diferente, sabe? Os rounds, as visitas. Todo dia tem uma coisa nova ali de educação. E o clínico, ele é muito pioneiro nisso, né? O pensar diagnóstico, o ensinar é muito do clínico. Perfeito, muito bom. Quem é Marcos além do trabalho? Eu sou...
Eu sou completamente dedicado à minha família. Minha esposa e os meus 3 filhos. O projeto original eram 4 filhos. Mas depois do terceiro a gente se Ainda tomou dá por tempo. satisfeito. A gente, não, ela ligou já. Então, eu além de médico, eu gosto de ser médico. Amo fazer o que faço. Não estou médico, eu sou médico o tempo inteiro. Mas eu também sou marido, eu sou filho, eu sou pai. E gosto de viver essa realidade. Curto também, tanto quanto ser médico. Perfeito. E quem é Flávio além do trabalho? Talvez se eu respondesse isso há uns 5 anos atrás, eu ia dizer que era muito pouco, né? Eu era muito focado para o que eu fazia, né? Marquinhos me conhece, não deixa mentir, eu era bem workaholic, né? Mas agora, assim, eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa especial, casei, tô mais próximo da minha família, consigo ver meus pais toda semana, né? Mudei totalmente minha vida e... graças a uma pessoa especial, né? Casei e vou dizer, recomendo, casem, é excelente. A declaração tem que botar aquela música agora. Exatamente. Ela nem vai assistir. Ela vai ter que assistir agora o podcast. Dessa vez ela vai ter que assistir. E ela reclama, porque toda vez que tem evento, eles agradecem e tudo, e eu nunca botei uma fotinha, né? Aí passa dedicação, Aí, diga tá aí. vendo, Bia? E ele quer dar uma Declaração. notícia agora que a mulher tá grávida. Já as fake news, o recorte. Direto do podcast. O corte que vai pro Reels do Instagram. Doutor Flávio Pai. Assista pra saber mais. Vamos lá. Qual é o propósito central de Marcos? Rapaz, meu propósito hoje é o que eu faço por vida é sempre tentar trazer as pessoas que me procuram àquele estado que elas precisam. É voltar as pessoas ao seu equilíbrio. Às vezes o equilíbrio é físico, às vezes o equilíbrio é emocional. Meu propósito hoje é servir as pessoas. Perfeito. E qual o propósito central de Flávio? Agora, um pouco diferente, né? Assim, as pessoas muitas vezes olham pra gente e pensam assim, qual é o próximo passo, né? O que é que vocês vão fazer depois? E eu já escutei Fred dizendo isso, mas eu sou muito satisfeito. Tudo que eu queria, eu tenho. Eu só queria, na verdade, que a minha vida continuasse exatamente como é hoje. As pessoas que eu convivo, o meu dia a dia nas residências, né? Os amigos que eu tenho, que meus parentes continuassem com saúde, né? E que eu pudesse construir minha família como estou construindo. Meu propósito é fazer o que eu faço melhor ainda. Assim, eu tenho uma gratidão enorme pelas pessoas que me cercam. Assim, eu sinto que eu vivo rodeado de pessoas que gostam muito de mim e eu queria que elas se sentissem igual, né? Sejam meus residentes, sejam os amigos que estão próximos. Pela rotina da vida, a gente às vezes acaba não reconhecendo tudo que a gente tem de bom. Assim, eu sou uma pessoa muito abençoada. Assim, todo dia que eu acordo e vou para minha residência, assim, eu só faço agradecer. Amém. Doutor Marcos, um sonho que ainda não alcançou. Rapaz, essa é fácil, porque essa eu penso desde pequeno. Mentira. Meu sonho é envelhecer. Caramba, eu achei que ia ser. Não esperava por essa, não. Eu achei que ia ser ir pra um jogo da Champions, sei lá, também, alguma alguma coisa assim. Se pegarem uma foto aí, vão dizer que o processo tá rápido. Eu quero chegar ali aos 80 anos. Acho que é meu 80? sonho hoje. Muito bom. Quero ver Não, meus doutor filhos Marcos. crescer. Mais. Quero... 120. Pelo menos, se Deus me der 80, eu tô mais do que satisfeito. Mas eu quero ver meus filhos crescerem, eu quero envelhecer com minha mulher, eu quero, no fim, olhar para os meus residentes cuidando de mim e dizer, poxa, valeu a pena. Meu sonho hoje é envelhecer. Perfeito. Doutor Flávio, um sonho que ainda não alcançou até hoje. Eu não tenho mais, assim, nada que eu queria, assim, tudo que eu quero é estar com as pessoas que já estão ao meu redor, assim. A vida, volto a repetir, vou ficar até redundante, mas eu não sonhei estar onde eu estou, mas todo dia que eu acordo, para mim é um sonho, assim. O carinho que eu tenho das pessoas que estão próximo de mim, né? As coisas que a gente pôde realizar, não tem mais nada material assim que eu gostaria. Meu sonho, na verdade, é que meus pais possam ver meus filhos com saúde, né? Que eu possa ver meus netos, mas profissionalmente, assim, não tenho mais nada a desejar, assim. É isso. Muito bom. E pra finalizar, doutor Marcos, uma prioridade que você não abre mão. Rapaz, eu sou uma pessoa muito ligada à fé também. E
tá dentro do meu propósito de vida tentar sempre andar com Deus. Existe um personagem da Bíblia muito interessante que poucas pessoas conhecem, que é Enoque. E que meu filho mais velho, de 9 anos, pregou na igreja no último sábado falando sobre o caminhar com Deus em Enoque. Então, acho que o que eu gostaria de fazer era tentar sempre andar com Deus. Amém. Muito bom. E, doutor Flávio, qual é uma prioridade que não abre mão? Eu acho que mais recente, né, é tentar passar mais tempo com minha família. Por uma construção de carreira e vários projetos, assim, os últimos anos eles foram muito intensos. E agora chegou a minha hora de dar uma reduzida, né? Eu estou selecionando mais meus trabalhos, tá perto das pessoas que eu amo, minha esposa, meus pais, meu irmão, né, meus tios, poder ser mais presente na vida dessas pessoas. Estamos chegando ao fim. Sei que todo mundo deve estar muito triste, chorando agora, de mais um podcast da Clínica Médica aqui, do PDR. Foi muito bom estar com vocês, foi muito bom poder aprender com os nossos chefes, né? Então, um dia você tá ali estudando para residência, fazendo prova na íntegra, fazendo questão. No outro dia, você tá aqui, eu e o João Neto, de host, de podcast, entrevistando o nosso chefe, né? Então, a gente tá com muita moral. Vocês aí também vão ter, se escolherem a melhor especialidade, né? Foi um prazer, pessoal, estar aqui junto. Eu tenho certeza que a gente também, né, Bela, aprendeu bastante aqui no podcast. A gente teve a oportunidade de conversar com 2 grandes nomes da Clínica Médica aqui do estado de Pernambuco e a gente espera que vocês gostem para o próximo podcast. Eu queria agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui. A gente fala de clínica médica porque a clínica médica é um dos nossos propósitos. Quando a gente fundou a Sociedade Regional de Clínica Médica, o objetivo era esse. Era difundir a especialidade, o que ela faz e atrair aquelas pessoas que se sentem atraídas pela especialidade e que podem contribuir com a especialidade. Todo aquele que escolher fazer o R3 e que decidir fazer clínica como carreira faz parte desse trabalho também. Então, muito obrigado a vocês por nos ajudar a difundir essa especialidade que pra gente é fundamental para o sistema de saúde. Obrigado, PDR, de novo. Tá aqui com o Joãozinho Bela e com o Marquinhos. É sempre um prazer vir aqui falar sobre clínica médica. É o nosso propósito de vida, né, Marquinhos? Mas é importante que é um caminho, né? É uma boa especialidade. As pessoas vivem bem fazendo clínica médica. E se você gosta, se você tem interesse, se você tem alguma dúvida, pode visitar a gente lá no IMIP, pode ir lá no Português também, conversar com o Marquinhos. A gente tá de portas abertas, tá? A gente é uma grande família, na verdade. A sociedade está aí, a gente tem vários eventos. Esse ano vai ter o Congresso Pernambucano de Clínica Médica em setembro, tá? Tá super organizado, a gente melhorou bastante a programação. Eu tenho certeza que esse vai ser o melhor de todos. Estão todos convidados, tá? A gente provavelmente vai ter algum link de desconto com o PDR também para vocês, tá? Foi um prazer estar aqui. Abraço, pessoal. Então é isso, amigos. Se vocês quiserem ficar sabendo de se aprofundar na carreira de outras áreas, de outras especialidades, entender melhor como constituir sua carreira depois da residência, como criar seu consultório, continue acompanhando a gente nessa nova série de podcasts do PDR.